Nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito da pausa da imigração para os Estados Unidos, que foi anunciada hoje. Bom, esse foi um assunto que estourou a bolha, ou seja, até mesmo você que não é tão envolvido assim com migração para os Estados Unidos, até mesmo você que não está interessado em conseguir um visto americano, não quer nem relar pé lá nos Estados Unidos, você provavelmente se deparou com a notícia de que os Estados Unidos vai suspender por tempo indeterminado o processamento de vistos para os Estados Unidos de pessoas de 75 países, no qual inclui o Brasil. Então, por isso que você que me ouve, a notícia se repercutiu tanto porque o Brasil está no meio, né? Então, o Donald Trump resolveu colocar uma turminha de países no ônibus para levar para a escola e dar um passeio para pensar um pouco na vida. E o Brasil está sentadinho no ônibus da criançada. Essa é a conjuntura. A notícia saiu hoje, né, hoje no momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, dia 14 de janeiro, saiu essa notícia. Então, eu quero aqui nesse vídeo dar a minha previsão do que vai acontecer, o meu palpite, nada mais além, é só isso. Palpite baseado na minha experiência, né, trabalhando aí com visto americano, baseado também no que está escrito, né, das fontes primárias aí, do que nós temos no momento que eu estou gravando esse vídeo. E baseado em mais o quê? Isso. Baseado na minha experiência e no que tá falando ali. É isso que vai acontecer. E também, e baseado também nos últimos acontecimentos, né? Porque na verdade está tendo aí já está tendo uma investida, né? Acerca de alguns países já estavam, né, no cantinho do pensamento, e aí agora, né, essa lista meio que se ampliou e tudo mais. Alguns meses atrás eles também estavam falando acerca de observar proeficiência na língua inglesa, observar saúde, né, condição de saúde da pessoa que está indo aplicar o visto e tudo mais. Então, não é de hoje, já desde novembro mais ou menos já tinha saído uma comunicação interna do governo americano para os consulados. E nesse vídeo também, além dessa previsão, não sei mais o que eu vou falar isso, né? Então, primeiro de tudo, eu gostaria, né, que você trate isso. Eu não sei qual que é o seu envolvimento, se você já está com o processo em andamento, se estava prestes a iniciar, se não estava, mas eu gosto sempre de tratar as coisas de maneira leve, né? E que tudo acontece por um propósito, né, e tudo mais. Então, que você não carregue aflição. Até porque está muito recente e tudo mais. Então, talvez o meu papel aqui com esse vídeo é até mesmo um pouco de tranquilizar. Espera um pouco, ver o que vai acontecer e tudo mais. Claro que a previsão que eu vou dar aqui, eu vou tentar ser o mais realista possível, né? E não tentar que pensamentos desejosos influenciem nessa previsão que eu vou dar. Mas é sempre bom pensar que, né, não se desespere. Talvez, mesmo que seja o pior cenário possível, né? Não, vai realmente acabar com a imigração e não vai ter mais visto tudo mais, e você que é brasileiro, acabou para você. Mas você sempre vai ter ali um outro caminho. Talvez você consegue. Vou mostrar isso também aqui, né, as implicações, o que a lista de países pode nos dizer. Era isso que eu ia falar. Não está nada escrito, tá? Eu estou meio que no improviso aqui. Então eu vou dar minha previsão e vou analisar também a lista de países, né, que está no cantinho do pensamento, que está no ônibus escolar, dando um passeio para pensar. Então,
Vamos lá. Qual que é a minha previsão, sem mais enrolação? A minha previsão é que a partir do dia 21 de janeiro, que é o que está escrito lá, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixe-me ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, tá aqui, e faz assim e mostra. Ó que beleza. Tá aqui a cara do laranjão. E aqui, está aqui, é isso aqui que nós temos. Essa é a notícia aqui, tá, gente? A notícia, por enquanto, é essa aqui. Porque o que teve, né, foi a Fox News, lá da gringa, soltou no ventilador, vai acabar com os vistos. 75 países tá na gueba. Foi isso que eles falaram. Simplificando bastante. Eles falaram isso. E aí, todos os jornais, né? Aqui eu coloquei a Reuters, né? Mas você vai ver CNN, NBC, aqueles da gringa tudo, né? NBC, CNBC, CBS, os trem tudo lá, noticiando e todos eles retomando a Fox News, falando, ó, de acordo com a Fox News, estão falando aqui que os Estados Unidos vai acabar com os vistos. Tô sendo bem vulgar aqui, mas vocês estão entendendo, né? E aí, no Brasil também, mesma coisa. Ó, Estados Unidos vai suspender visto para 75 países, o Brasil tá na roda, e se tá na roda, rodou. E aí, mas qual que é a notícia mesmo? A notícia é isso aqui, ó. Department of State, Departamento de Estado dos Estados Unidos. E só para você entender um pouco do que cuida o Departamento de Estado. O Departamento de Estado é quem tem como desmembramento a NVC, que é o Centro Nacional de Visto. NVC, Centro Nacional de Visto. Então, por exemplo, para um processo de EB2NW ou de EB1, né, que são bem comuns aí dos nós brasileiros protocolarmos para que consigamos o green card. Né? No meu caso, eu protocolei EB2NW e o que você faz? Você escreve uma petição, né, falando por que você deve ser aprovado para tal visto, coloca ali umas evidências, né? Você não vai só falar, você não vai esperar que eles vão acreditar no que você está escrevendo, né? Então você vai colocar ali umas evidências, uma prova, faz um material robusto. Estou super simplificando aqui, né? E aí você manda para os Estados Unidos. Fala, Estados Unidos, dá uma olhada aí, vê se você não concorda. Se eles falarem assim, concordo, realmente você está qualificado. Aí o seu caso vai para a NVC. Eles mandam o seu calhamaço para a NVC, que está atrelado ao Departamento de Estado. Então, só disso aí já dá para a gente ter uma ideia. Ó, que maravilha aqui, ó. Essa informação aqui já vai ser bem esclarecedora, né? Porque aqui eu tô jogando aberto com você. Qualquer um que sabe fala assim, não, ó, já sei de tudo, tenho conexões e tudo mais. Eu não tenho conexões nenhuma, tá bom? Aqui a gente está interpretando. Por que eu falo isso? Porque como o Departamento de Estado é meio que responsável pela NVC, a gente já entende que é disso que eles estão tratando. Estão tratando de processos do qual a NVC ela é responsável. A NVC é justamente quem é responsável por mandar para os consulados mundo afora os processos dos quais eles têm que fazer entrevista e tudo mais. Então, e o próprio consulado em si, né, também tem uma certa ligação burocrática com a NVC. Então, o consuladinho que você vai fazer o seu visto, né, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio, que mais? Recife, tem ligação com a NVC. E aí, quando chega aí esses memorandos, a galera desses lugares aí que eu falei aqui no Brasil recebe esses memorandos e tem que seguir essas diretrizes. Então, nisso aí a gente já consegue ter uma ideia por quê? Porque a pessoa que já está nos Estados Unidos com um visto de estudante, por exemplo, ou com o visto H, por exemplo, que é de trabalhador temporário, e ela quer fazer um ajuste para um visto green card, seja ele um visto EB1, EB2, ou talvez um green card porque casou, né? Que a pessoa foi lá e
Tava lá estudante, conheceu alguém, a magia aconteceu. E ela casou muito rápido. E aí ela vai fazer o ajuste e tudo mais, aquela coisa, né? Já não é mais NVC que cuida. E aí vai ser a USCIS, que já não é mais atrelada ao Departamento de Estado. É atrelada a outro departamento que é o Homeland, de Segurança Nacional. Então, quem está causando todo esse salseiro, todo esse burburinho é Departamento de Estado. O Homeland ainda não falou muita coisa e tal. Então, Departamento de Estado, camarada Marco Rubio, né, que sempre fala, é quem revoga visto também, é quem deporta os outros e tudo mais. Já a Homeland não, a Homeland é USCIS, ICE eu acho que também está ligada a Homeland, né? E posso estar errado aqui, mas eu acho que ICE está ligada a Homeland, né? E hoje está sob a liderança da Kristi Noem, que era governadora do estado da Dakota do Sul. Um estado bem legal, inclusive, recomendo. Você que quer ir para os Estados Unidos viver uma vida simples, uma vida sem ser muito incomodado, Dakota do Sul é um lugar bem legal para você viver lá. Não cobra imposto de renda, né? Os impostos sobre mercadoria também são muito baixos, talvez, acho que o mais baixo dos Estados Unidos todo. Lá tem um sistema ferroviário também muito bom e tal. Enfim. Então aqui o Departamento de Estado falou, ó, o Departamento de Estado vai, aqui ele está falando, ó, Departamento de Estado vai pausar, vai suspender o processamento de visto de imigrante. Aqui também a gente já entende uma coisa. Dá para entender que eles estão sendo, pelo jargão técnico aqui, visto de imigrante, está falando dos green cards. E aí já tem muita gente falando, isso mesmo, é visto de imigrante. Então não vai afetar visto de turista, não vai afetar visto de estudante, não vai afetar os vistos de trabalhador que é não imigrante. Nisso aí inclui o visto H, que é o visto dos trabalhadores temporários, o visto O, que é para quem tem habilidade extraordinária, seja um atleta, seja um videomaker, um diretor um cineasta, né, um diretor de filmes e tudo mais, seja alguém com grande talento, notório, né, que aparece na mídia e tudo mais, que é uma referência. Mas essa pessoa não quer mudar para os Estados Unidos, só quer um visto para onde ela possa trabalhar, em solo americano, mas é um visto que tem prazo de validade. Ou o visto L, por exemplo, que é para quem é executivo da empresa no país de origem dele e está sendo transferida para ser um executivo ou um gerente na filial ou na empresa que tem relação nos Estados Unidos. Esse caso, toda essa decisão não vai afetar essa galera. Vai afetar o quê? Visto de imigrante. Green card com base em trabalho, ou seja, a pessoa que está tirando um visto de trabalho para ficar nos Estados Unidos permanentemente. Aí eu falei aqui do visto EB1, EB2, EB3, EB4, né? Afeta também green cards com base em família e pode ser que afete também o pedido de asilo. Não sei, mas pode ser que afete. Não quero cravar em cima disso aí não, tá? Porque já houve uma decisão recente falando sobre o pedido de asilo e tá falando sobre pausar a imigração e tudo, só que era uma lista de 19 a 29 países. E uma das exceções era justamente pessoas que estavam fugindo de perseguição, sendo cristão, fugindo de perseguição do governo iraniano. Um negócio assim. Mesmo que você não seja do Irã, mas se o governo iraniano estava de alguma forma perseguindo você conseguindo mostrar essa perseguição aí, você conseguiria. Você fazia parte de uma das exceções aí. Então é isso. Então aqui está falando visto de imigrante. Entende-se o quê? Quem está em processo de green card. Tá? Então aqui está falando que vai suspender esse processamento de 75 países. Depois a gente vai dar uma lidinha rápida nos países aqui para você ver que também tem coisas importantes aí para se tratar. E países cujos os migrantes, né, desses países está tomando os recursos de bem-estar social do povo americano.
em um nível inaceitável. Né? Então o que eles estão falando aqui? Ó, nós vamos suspender porque tem a galera vindo aqui desses países aqui que está usando, né, muito recurso de programa social, de programa de governo e tudo mais. Ou seja, está ganhando as coisas de graça e aí o americano está ficando sem essas coisas que eles deveriam ganhar de graça, né? Que é pago, que é sustentado pelo pagador de imposto. É isso que eles estão falando. O congelamento se permanecerá ativo até que os Estados Unidos consiga assegurar que os novos imigrantes não vão extrair riqueza, recursos do povo americano, tá? Então é isso que tá falando aqui. Esse barulho maldito aqui da minha sala, não sei o que é, não consigo resolver. Enfim, espero que não atrapalhe a gravação desse vídeo, ó. É isso aqui que os Estados Unidos está falando. Então, nisso aqui, nós já houve, igual eu falei para você, já houve uma diretriz que foi, de certa forma, não foi publicada, mas nós sabemos que existe, que o Departamento de Estado transmitiu para os consulados mundo afora, que é como se fosse uma normativa técnica para o pessoal que faz entrevista consular, né, para aquele carinha lá do consulado americano que faz a entrevista com você e tudo mais. E nessa normativa deles lá, estava falando que eles deveriam observar com mais carinho, vamos colocar assim, a proficiência na língua inglesa do candidato ali, do aplicante. Deveria observar a saúde, sobretudo se a pessoa estava muito acima do peso, se ela estava com a pressão muito alterada e alguns outros fatores. Observar também a idade da pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa tá lá, aplicou para o Green Card, é B2, né? É B1, é B2 e tudo, dando a entender que ela vai levar o talento dela para os Estados Unidos e vai beneficiar os Estados Unidos. Chega lá, a pessoa não vai fazer nada disso, vai aposentar, né? E vai ocupar o leito de um hospital e tudo, sei lá, conjecturando aqui absurdamente. Mas é isso, né? Ou seja, os Estados Unidos, na verdade, tem interesse com esses vistos EB1, EB2, que são vistos de talento, como é conhecido no jargão, no meio do direito migratório americano, né? São vistos de talento justamente para que esse talento seja interessante para os Estados Unidos, beneficie os Estados Unidos. Se a pessoa vai para lá para não exercer o talento dela e ser um fardo, já deixou de ser interessante para os Estados Unidos. Isso aqui é o pensamento deles, tá? Não estou nem concordando nem discordando aqui, mas é o pensamento deles. O que eu acho então que vai acontecer depois dessa delonga toda aqui? Muito obrigado para você que acompanhou até agora, deixa o like no vídeo se isso aqui está te agregando alguma coisa. O que eu acho que vai acontecer? Vai de fato suspender, vai dar 21 de janeiro, que é o dia que eles já confirmaram que vai acontecer isso aí, também conhecido como semana que vem. Eles vão suspender lá. Mas não vai acontecer nada, tá? Eles vão suspender, isso aí tudo vai acontecer internamente. Não vai ser um negócio tipo, isso aqui não é nem a previsão ainda não. Não vai ser um negócio tipo assim, você vai entrar lá para tentar no site lá, e o SIS para mandar a sua petição, não vai conseguir, ou não vai conseguir, você vai mandar a sua petição, na verdade você manda impresso, né? Você vai mandar ela por DHL e vai voltar para você, não vai acontecer nada disso, tá bom? O que vai acontecer é que você que está esperando uma entrevista, que é o meu caso, tá? No meu caso, eu já mandei a minha petição, já foi aprovada, já paguei as taxas do visto de imigrante, a IV-FI, já mandei documentos civis, já preenchi o DS-260, meu e toda a minha família. Nesse meio tempo aí, nasceu minha filha. Aí eu mandei de novo, né, certidões da minha filha e tudo mais. Aí eles mandam mais uma taxinha, né, porque depois que sua petição é aprovada, eles fazem uma cobrança por passaporte, já não é mais por petição, é por passaporte. Aí eles foram lá e mandaram a taxinha. E aí me mandaram um documento que eles chamam de Documentarily Complete. Quer dizendo o quê? Você já pagou todas as taxas, já mandou todos os documentos que a gente quer. Tá tudo certo para você fazer a sua entrevista. Agora você vai esperar na fila. Tá? E existe uma ferramenta lá no site da NVC que mostra, né,
quanto tempo está durando mais ou menos essa fila. Tá? E aqui no Brasil está durando cerca aí de 14 meses, tá bom? Pra você ver como é que é demorado. Então o que vai acontecer? Essa fila vai ficar parada. Tá? Eu acho que é isso que vai acontecer. Essa fila de agendamento de visto vai ficar parada. Então a gente vai ficar aí, penso eu, que de 6 a 10 semanas vai ficar parado isso aí. E aí os Estados Unidos vai retomar com uma diretriz mais específica, né? Talvez vinculado com algum documento, né, normativo, algo nesse sentido. Que não vai ter força de lei nem nada disso, mas que vai ficar mais claro para os entrevistadores, lá para o oficial consular lá nos Estados Unidos, o que ele deve procurar quando estiver fazendo uma entrevista. Por que eu acho que é isso que vai acontecer? Porque na prática já está acontecendo. Eu faço parte de grupos de WhatsApp onde tem pessoas, onde as pessoas ali elas compartilham relatos de entrevista e tudo mais, e dizem que isso já tem meio que acontecido e tudo mais, aumentou o número de negativa, o que antes a entrevista consular para visto de EB1, EB2 era algo de praxe, né, que as pessoas diziam que era só para ver crachá ali, né, ver se a pessoa do documento é a mesma que está lá e tudo mais. O que antes era isso, agora não, agora está virando de fato uma sabatina. E aí, então, por exemplo, se você propõe um visto EB2, por exemplo, você propõe que você vai iniciar um novo negócio nos Estados Unidos, relatos falam que espera-se que você fale inglês, né? Ou que você tenha o que eles colocaram ali no papel, a proeficiência na língua inglesa, né? E o que significa proeficiência? Eu não acho que não vai ter ali uma prova oral de inglês, né? Ou eles vão te colocar para fazer um exame de inglês ali. Não acho que é isso que vai acontecer, obviamente, né? O que eu acho que vai acontecer eles vão conversar com você em inglês, talvez ali fazer a entrevista ali e tudo mais, e saber como você se comporta, qual que é o seu nível de conforto falando inglês e tudo mais, e analisar também o seu caso, o que você tem ali no papel, e saber se faz sentido o tanto que você fala de inglês pro que você está propondo a fazer, certo? Isso aí, até mesmo para os vistos de não imigrante, acontece também. Eu trabalho muito com visto L. No caso do visto L, por exemplo, o que é? Você é um gerente ou um executivo que já trabalha um tempo significativo numa empresa multinacional, e aí você está sendo transferido para ser gerente ou executivo na filial dos Estados Unidos, ou na filial, né, dos Estados Unidos e tudo mais. Então, aí você chega lá na entrevista e fala assim, olha, eu sou um gerente, eu sou um executivo, que é muito importante para a empresa, para o grupo global, que eu vá para os Estados Unidos para ser gerente e executivo lá. Aí você chega lá e não fala nenhum inglês, você não consegue nem responder uma pergunta que ele falou, que talvez seja até básica. Você já caiu aí na incongruência, né? Você já deixou de fazer sentido. Então isso é observado em todo tipo de visto, na verdade, ao meu ver. Na questão do inglês, tá? Tô falando aqui na questão do inglês. Então, por exemplo, todo mundo vai ter que falar inglês? Não. Eu gosto de dar um exemplo, né, que é um exemplo público, porque ele já falou na internet também e tal, então tá público na internet, que é o caso do Alex Poitin. Alex Poitin tem visto B1, tá? É B1A. E aí, o Alex Poitin, que é talvez aí o lutador de MMA mais famoso do mundo, que é brasileiro, ele não fala inglês. Mas aí, vê que faz um sentido, né? Falar inglês não é cerne do talento dele, que é ser lutador, né? Que é, sei lá, duplo campeão de kickboxing, foi para os Estados Unidos, né? Lutar o MMA, o UFC, o evento mais importante do mundo, duplo campeão, tem 2 cinturões no UFC, inúmeros bônus de performance e tudo mais, ou seja, não precisa falar inglês para deitar os outros na porrada, né?
E aí não caiu na incongruência. Né? Ele fala assim, ó, eu tenho uma habilidade extraordinária, que é o que ele tem, né? O famoso toque da morte, cruzado de esquerda, encostou no queixo de alguém, caiu. Né? Onde pega não nasce mais cabelo. Essa é a habilidade extraordinária dele. E aí falar inglês falar inglês ou não o impede de exercer essa habilidade extraordinária. Então não cai na incongruência ele não saber falar em inglês. Mas aí você que se vende como um executivo, como uma pessoa que está indo propor um negócio que tem interesse nacional, com implicações amplas para o território americano, né? Porque quando se trata de interesse nacional, no caso do visto EB2NW, por exemplo, é observado que a sua contribuição tenha implicações amplas. Então, mesmo que você fale assim, não, mas eu vou morar em Orlando, lá tem uma comunidade brasileira e tudo mais, então eu não preciso falar inglês. Precisa, porque eles estão buscando implicações amplas e não só implicações na comunidadezinha brasileira, né? Então, tá vendo como é que tá sendo aí, ou como isso já está sendo observado, mas o que eu acho é que eles vão querer meio que colocar isso no papel, então eles estão pedindo tempo para colocar isso no papel e para que agora as entrevistas sejam feitas de uma forma mais vinculada, certo? Além da proficiência na língua inglesa, que é o mais difícil aqui de explicar, né? Por isso que eu gastei um tempo falando um pouco dela, tem a questão da saúde, né? Vistos EB, EB1, EB2, tudo esses vistos, né? Que é o visto de imigrante, que é o que está sendo falado ali pelo Departamento de Estado, são vistos em que a última fase, então, é o exame médico. Então, o que acontece? Igual eu falei, no meu caso, tô lá documentarily complete, que é o que eu acabei de falar. Eles te mandam uma carta e falam, ó, você já pagou todas as taxas, você já mandou todos os documentos, agora você espera na fila. Beleza. Aí, quando agenda sua entrevista, eles te comunicam, né, de algum jeito, provavelmente por e-mail, e falam pra você assim, ó, sua entrevista tá marcada pra tal dia, né, dá seu jeito aí de fazer o seu exame médico. Aí você pode ir com esse agendamento, você vai para uma clínica autorizada fazer o exame médico, né? E aí, até uns anos atrás, na administração anterior, exame médico era para ver se você tomou as vacinas, né? Então, é até comum, inclusive, pessoas ali no exame médico tomar vacina, porque aí o examinador, né, que eles chamam de civil surgeon, vê o seu cartão de vacina aqui, vai dar vacina aí, dá vacina aí, vacina. Aí ele fala, tá faltando essa aqui, tem aqui, se você quer tomar ou não quer. Se você fala que não quer tomar, ele não vai te dar o exame médico. E aí você vai chegar para a entrevista sem o exame médico, você não vai passar, né? Aí beleza, não, tá bom, dá vacina aí, tá. Aí você toma vacina, a pessoa vai lá e te dá o exame médico, aí você vai para a entrevista com o exame médico. Se eles te aprovarem, né, você estando com o exame médico, tá tudo certo, eles colam ali o seu passaporte, o seu visto de imigrante no seu passaporte. Há algum tempo atrás era isso, era para ver se você tomou vacina, né? Eles, é claro, eu não sei, eu não fiz exame médico, né? Mas deve ver, você faz outros exames, né? Além de só levar cartão de vacina. Você deve medir pressão, eles devem, sei lá, ouvir seu coração e tudo, deve ter tudo isso aí, né? Mas, na prática, pelos relatos, o exame médico servia para sabatinar, escrutinizar e fazer uma necrópsia do seu cartão de vacina, de forma bem contundente. Eu acho que agora está sendo diferente, né? O exame médico está sendo para realmente coletar ali não só vacinas, é claro que existe um cronograma vacinal, mas também para ver a questão está sendo tratada agora da obesidade e da pressão. Você tá vendo? Né? Então, qual que é a alegação aqui? Não, você tem que estar saudável para vir para cá, para você. Para que você vai vir para cá doente? Deve ser isso. De novo, estou conjecturando aqui. Então essa é a minha previsão, tá? A minha previsão vai parar por algumas semanas, meu palpite é entre 6 a 12 semanas, vai parar aí, e eles vão voltar com uma orientação mais específica acerca
da entrevista. Quando eles tiverem de forma substancial de como a entrevista deve ser conduzida, o que de fato deve ser observado, o que antes estava meio que nas nuvens, né, que estava meio que jogado no ar e tudo mais, talvez agora eles vão querer deixar isso de forma mais substancial. Quando tiverem pronto para retomar as entrevistas, eles vão retomar as entrevistas. E aí, é claro que isso vai dar mais fila, vai, né, igual aqui no Brasil, que tá uma fila de 14 a 16 meses, vai ficar uma fila de 20 meses, talvez, 18 meses, né? Em lugares como, por exemplo, o Consulado de Paris, que o agendamento é quase em tempo real. Então você ficou documentarily complete no mesmo mês ou poucas semanas depois você já tem um agendamento, né? Ou seja, é tempo real. Mas o que seria tempo real talvez vai virar aí alguns meses de espera no Consulado de Paris, por exemplo. Então, esse é o meu palpite. Eu acho que vai, de fato, dar uma paradinha por algumas semanas e eles vão voltar com um plano, né? Um playbook ali, um livro de jogadas, né? Mais específico. Quando eles tiverem isso, aí eles vão retomar, né? Porque existe, como eu falei, é visto de talento. Então existe o interesse também dos Estados Unidos em não suspender esse visto de talento e tudo mais, né? E por mais que muitas pessoas gostam de dizer assim, mas é porque eles só querem gente do hemisfério norte e tudo mais. Não do sei lá, não é, por mais que eles queiram, né, a gente do hemisfério norte ou algo sentido, eles querem os europeus ou algo assim, mas não tem toda essa procura, né, dos europeus e tudo mais. Primeiro porque tem a questão do bem-estar social da Europa, eles são bem acostumados com isso, bem confortáveis com isso, né, é um outro ritmo, é outro estilo de vida e tudo mais, mas tem isso também, e tem o fato também deles nem saberem, porque eles têm meio que, de certa forma, um livre acesso para poder pelo menos visitar os Estados Unidos, né? Não tô dizendo que não tem procura nenhuma, né? Tem gente na Europa que tem o interesse de migrar para os Estados Unidos e tem que fazer, né, para visto de imigrante, tem que fazer processo como qualquer outra pessoa, né? Inclusive inglês, canadense também, né? Não, quero morar nos Estados Unidos. Você vai ter que protocolar um EB2NW, um EB1A, né? Você vai ter que tentar um E2, algo assim. Então, provavelmente, eu acho que é isso que vai acontecer. Vai retomar em poucas semanas, né? Tô deixando. Provavelmente poucas pessoas vão ver esse vídeo, que meu canal tá começando agora. Mas eu tô deixando aqui para ficar documentado, né? E aí, vamos ver depois, no futuro, se eu vou estar errado ou não. E é isso. Agora eu vou para a listinha. Vamos para a listinha de países. Por que eu quero mostrar aqui a listinha de países? Porque existe algumas observações interessantes. Primeira coisa aqui, ó, essa é a lista de países aqui, ó. Começa do Afeganistão. Veja que o Afeganistão já estava no cantinho do pensamento desde o mês passado, tá? O Afeganistão, Cuba também estava. O que mais? Venezuela também estava, obviamente. Né? O Turcomenistão estava. Eritreia já estavam. Então, esses 75 países englobou essa galera que já estava no cantinho do pensamento, tá? Que já estava ali com o pausado, né? O sistema de processamento de visto nesses países já estavam pausado. E aí eles adicionaram um pouquinho mais, até porque na América do Sul era só Venezuela. Aí agora colocaram Brasil, colocaram Colômbia, Guatemala é América do Sul, né? Guatemala, Nicarágua, certo? Então, tem mais, né? Deve ter mais aqui. Mas sabe quem não está na América do Sul? Sabe quem não é? Que eu procurei esse país. Então, deixa eu ver se país tal tá. Não tá, tá? Porque eu percebi aqui que essa lista tá em ordem alfabética, né? E o único país com P é o Paquistão. Quem não está é o Paraguai. E o que tem de brasileiro indo embora pro Paraguai é um negócio impressionante, né? Eu vi um vídeo na internet de uma repartição pública lá do Paraguai que ajuda, que é responsável ali por documentar os brasileiros e tal.
E tava repleto de brasileiro, um trem que saía gente dobrando a esquina, assim, muito louco. Primeiro porque o Paraguai tem a questão da migração facilitada, né, para nós brasileiros, e eu acho inclusive que tem um processo de cidadania mais rápido. Então você pode ser cidadão paraguaio com um tempo viável. E aí, quem sabe, no futuro próximo, se isso aqui se prolongar, você tem o Paraguai, que não está nesse bolo aqui. Um outro país também que eu sei que tem a cidadania facilitada, né, para brasileiros é o Chile. E eu não vi Chile aqui. Não estou vendo Chile. Né? Países com a letra C não tem Chile. Que também eu sei, eu não sou especialista, né, com imigração aqui dentro da América do Sul, e nem com a burocracia, né? Mas eu sei que existem maneiras de você se legalizar fácil nesses países, de você poder trabalhar, de você poder mudar sua residência fiscal. No Paraguai eu sei, por exemplo, que você pode ter residência fiscal e não precisa nem estar morando lá, você pode estar no Brasil. No caso do Chile, eu sei que eu acho que eles te dão cidadania com 1 ano, né, cidadania chilena. E no caso do Chile, eu não sei se ainda está assim, mas você tem direito a ir para os Estados Unidos com 90 dias de visto, sem precisar fazer aquela coisa de agendar e fazer entrevista e esperar o seu visto e tudo mais. Você tem esse acesso mais facilitado para os Estados Unidos também, como visitante, né, para ficar lá 90 dias, depois ralar peito de lá. E outra coisa também que é de se notar são, obviamente, os países europeus. Então tem muito brasileiro que tem cidadania portuguesa, muito brasileiro com cidadania italiana. E aí você pode, claro, usar, se você tem esses passaportes vermelhinhos, usar esses passaportes a seu favor para você protocolar um visto. Afinal de contas, você é um cidadão, sei lá, se você for cidadão europeu, italiano. Mais recentemente, a procura está aumentando para a cidadania espanhola, porque a Espanha, quando você tem 2 anos de residência permanente, né, você tem o título de residência espanhol, ficando lá por 2 anos na Espanha, você pode dar entrada no seu processo de cidadania espanhol. Ou seja, está mais fácil hoje, né, depois da reforma que teve lá em Portugal, está mais fácil você ser cidadão espanhol hoje do que ser cidadão português, mesmo falando português, né? Mesmo sendo de país de língua portuguesa. Então, era isso que eu queria falar aqui, né, repercutindo a respeito da lista. Né? Primeiro, Paraguai não tá, Chile não tá. Né? Então, você que quer ralar peito do Brasil, né, muita gente está considerando Chile e Paraguai. Uruguai também, só que o Uruguai está aqui no cantinho do pensamento, tá? Então, por isso que eu não falei de Uruguai, mas tem muita gente indo pro Uruguai também. E aí, no caso desses lugares, além deles serem amigáveis, né, o Paraguai eu sei, por exemplo, que eles têm essa questão, né, de você se legalizar facilmente, você pode ir para lá, e lá mesmo você consegue resolver as coisas e tudo mais. Tem a questão, talvez, da cidadania no Paraguai, não sei como é que é. No Chile, eu acho que é 1 ano, mas eu sei que existe, tá? E dessa forma você consegue sair dessa lista, né? Você consegue não sair do cantinho do pensamento aqui como brasileiro. Entendeu? Então, essas são as informações. Não vi ninguém falando, tá, disso aqui. Então, se você viu esse vídeo aqui, tentei ser o mais completo possível e tentei também ser descontraído, tá, gente? Porque eu acho que é assim que você deve levar as coisas, tá bom? Ensinamento de Jesus Cristo, né? Dormir no barco durante a tempestade em alto mar. Então é mais ou menos isso, é levar as coisas com tranquilidade, saber que tudo existe por um propósito. Eu estou diretamente afetado por isso, afinal de contas, como eu disse, eu estou nas fases finais aí do processo EB2NW, eu estava esperando o agendamento da minha entrevista e me deparei com essa notícia. Além disso, também eu trabalho com isso, né? Então, de alguma forma ou de outra, vai influenciar. Mas não é nem por isso que dá para deixar de levar as coisas com leveza, saber que nós estamos nesse mundo aqui é só de passagem mesmo, não existe terra prometida, tá? O mundo jaz no maligno, então qualquer lugar que você for está condenado, porque o que está por vir mesmo de prometido é o reino que Jesus vai trazer pra gente. É só disso que nós sabemos, é só disso que eu sei, é só disso que eu tenho como verdade e convicção, da qual eu vou
levá-la até os fins dos meus dias. Então, mas disso aqui eu não vi ninguém falando, dessa questão aqui da listinha. Então eu acho que já merece aí a sua curtida e você se inscrever nesse canal, caso esse vídeo aqui tenha sido útil para você de alguma forma. Se você, por acaso, tem uma informação mais precisa do que eu falei a respeito aqui dessa questão da migração na América do Sul e tudo mais, a respeito, né, de passaportes que possam te fazer sair do cantinho do pensamento, você pode deixar aqui nos comentários, deixa também a sua observação, comenta também aqui se caso surgiu alguma coisa enquanto estava gravando esse vídeo aqui, pode ter surgido alguma novidade e alguém que está assistindo esse vídeo não esteja sabendo, e aí você comentando, talvez a pessoa descubra que teve aqui uma atualização a respeito de tudo isso aí e tudo mais. Então foi feito aqui o meu palpite do que eu acho que vai acontecer e a análise aqui, a gente passou um pouco também a respeito dessa lista aqui que você teve acesso. Muito obrigado a todos por assistirem a esse vídeo. Um abraço, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.